Mudar o pensamento negativo não é fácil, mas isso não é motivo para a toma de medicação. Muitas vezes as pessoas querem o caminho mais fácil, a solução mais rápida e mais eficaz, e não percebem que a ir por esse caminho estão a ir pela solução mais difícil, mais complicada, mais longa, mais destrutiva, porque quem entra pelo caminho da medicação sabe que, aliás, dizem-lhe, inclusive logo no início, que é para sempre. E o para sempre é um para sempre e um aumentar. É uma vida de sofrimento, sofrimento emocional e que se traduz muitas vezes também em sofrimento físico. Os pensamentos não desaparecem, se por algum tempo às vezes até ficam meio abafados e meio adormecidos, logo voltam a surgir ou outros voltam a surgir, e daí a necessidade de se continuar com a medicação e aumentar ou alterar, ou seja o que for. E as pessoas acabam por viver uma vida muito, muito difícil, não é? Presas dentro de si mesmas. E isto para não irem pelo caminho que é considerado mais difícil, que não é? Porque é um caminho de trabalho pessoal, de desenvolvimento pessoal, de escutar o eu e de entender o eu e de mudar o eu. Porque o nosso pensamento, se ele existe por algum motivo, é. Ou seja, se ele está a acontecer por algum motivo, é. E há pensamentos que nós estamos a ter e que nos estão a indicar aquilo que realmente nós estamos a sentir, e muitas vezes a pessoa não quer ouvir porque não quer fazer alterações na sua vida, porque as considera errado ou porque teme que os outros considerem errado, ou seja o que for. E depois há aqueles pensamentos que realmente não são úteis e que simplesmente são repetitivos dentro da pessoa, que se tornam repetitivos, que se tornam um hábito. E para mudar-se um hábito, há trabalho, porque o hábito no fundo é a nossa mente subconsciente que toma conta e que faz as coisas de forma automática. Seja a nível do nosso pensamento, seja a nível de um movimento no nosso corpo físico. Quando é um hábito, nós não precisamos de tomar a decisão de fazer, acontece automaticamente. Isto facilita-nos a vida em muitas coisas, mas quando são coisas que nós não queremos, não é? E esses hábitos nós não queremos, mudar-los requer a nossa atenção e a nossa decisão de os mudar. E como é óbvio, não basta dizer eu agora não quero e quero que seja diferente para que seja diferente, porque não vai ser. É preciso primeiro a pessoa tomar consciência, ou seja, o que é que está aqui, não é? O que é que realmente eu estou a fazer, ou o que é que eu estou a pensar, ou o que é que está a acontecer, não é? Porque é que isto é um problema, realmente é algo que eu não quero, não é? E então agora como é que eu mudo isto? E isto é um caminho. E este caminho de mudar, e então quando estamos aqui a falar do pensamento, o pensamento é ativo sempre que há um pensamento que é um hábito em nós, não é? Ele é ativo sempre que há algo relacionado com aquele pensamento que entra em contacto com a nossa vida. E isto pode vir através de algo que lemos, uma pessoa com quem nos encontramos, alguém com quem falamos, seja o que for, estamos a ver um filme, estamos a caminhar na rua e vemos uma cena entre outras pessoas, ou simplesmente de repente vem uma memória à cabeça, não é? E ativa o pensamento e ele agora começa a ficar ativo em nós. E estes pensamentos ficam assim ativos e deixamos de dar atenção e passado algum tempo eles podem se ir. Mas quando este pensamento fica e repete, torna-se mais complicado de o largar, porque é sinal que há algo que está ativo na nossa vida, que está presente na nossa vida, que continuamente nos continua a fazer lembrar e a fazer ativar aquele pensamento. Porque senão, eventualmente, também não quer dizer que era de um momento para o outro, mas eventualmente aquela energia daquele pensamento iria não desaparecer no sentido de desaparecer dentro de nós, mas pelo menos ficar adormecida dentro de nós.
E é assim, nós temos milhões de pensamentos, milhões de informação, de bits de informação dentro de nós, que não está ativa, não está toda ativa ao mesmo tempo, senão, meu Deus, não é? Mas aquela que fica ativa, normalmente lá está, tem a ver com o que faz parte da nossa vida, que depois de ficar ativa também acaba por influenciar a nossa interação na nossa vida e criar aquilo na nossa vida, e há aqui um ciclo de que uma coisa alimenta a outra. E estes pensamentos, por exemplo, podem ter a ver com o valor pessoal devido a uma situação que a pessoa está a viver, seja relacionado com o trabalho, seja com membros familiares, lá está, mas é alguma coisa que está presente na sua vida e continua a ativar este tipo de pensamentos, ou por exemplo, medo, a pessoa tem medo, por exemplo, em relação à sua estabilidade e segurança financeira, não é? E a sua vida, a sua situação, por exemplo, o que tem na conta bancária, o ter trabalho ou não, ou seja, estas coisas que estão presentes estão a contribuir para isto. Há toda, ou seja, nós estamos a dar atenção a aspectos da nossa vida e isso está a ativar pensamentos e torna-se mais difíceis de os desativar. E é por isso que muitas vezes também, ao fazer-se o trabalho pessoal de alterar certos tipos de pensamentos, por vezes consegue-se durante um tempo que aqueles pensamentos nos larguem, ou parece que nos largam, e depois voltamos a cair na mesma situação. E quando é assim, então às vezes as pessoas começam a achar que não vale a pena, porque, não é? Ou seja, lá estou eu aqui outra vez, é sinal que eu não consigo, que não vale a pena, quando não percebem que isto é um processo, ou seja, eu ia dizer vai demorar o seu tempo, não quero dizer que tenha que demorar, mas muitas vezes vai demorar o seu tempo, porque como eu dizia, há muita coisa associada àqueles pensamentos que muitas vezes a pessoa não tem consciência, não sabe o que realmente está a ativar aqueles pensamentos e o que está por trás daqueles pensamentos, e muitas vezes é a pessoa a quem diz bom dia todos os dias, mal se levanta, não é? Ou a situação em que está na sua vida familiar ou na sua vida profissional, ou seja, há ali um ciclo repetitivo todos os dias que está a fazer ativar aqueles pensamentos relacionados com, seja autoconfiança, com valor pessoal, com o sentir-se amada, com o sentir-se segura, com o sentir-se capaz, seja o que for, seja que área for, não é? Que esteja a afetar e começa a criar aqueles pensamentos negativos e continua ali ativo. Por isso é assim, dá trabalho, dá. Às vezes é um processo mais fácil e mais simples, principalmente se a pessoa, ou seja, quanto mais depressa a pessoa realmente identificar ou souber o que está associado a, também poderá fazer, muitas vezes depois também é difícil, mas poderá fazer a escolha de alterar essas situações na sua vida, se as conseguir alterar, não é? Mas normalmente esses pensamentos estão a ser ativos. Não é por ser difícil que não é possível, ou não é por ser difícil que não é o caminho a seguir. Esse é o caminho a seguir. O caminho a seguir é um caminho de conhecimento pessoal, de libertação pessoal, da pessoa libertar-se do que está em si, que está a fazer aquilo, não é? Eventualmente ela há de andar até chegar ao ponto de dizer assim, espera lá, mas este pensamento não é verdade, não é? Independentemente de seja quais forem as coisas que estejam a ativar aquele pensamento, eventualmente ele vai chegar ao ponto de dizer isto não é verdade, isto não é quem eu sou, isto não faz parte de mim. E quando chegar aí esse pensamento perde todo o poder e liberta, e larga. E depois virão outros, não é? Porque isto também é um bocadinho assim. Mas a pessoa pode, e não só pode, como deve, porque isto é o caminho do crescimento pessoal. Nós estamos aqui para... Não é que seja uma espécie de uma missão, mas se nós não crescemos a este nível de nos libertarmos e de irmos além, porque só conforme nos vamos libertando é que nós vamos indo além e sendo mais, não é? Sem isto nós vamos sempre estar a sentir aprisionados e esmagados e a sentir que a vida não vale a pena. E por isso isto faz parte, é normal e faz parte. Quando a pessoa não quer, porque eu não quero lidar com isto, eu quero a solução agora, eu quero isto é rápido, e então vai por um caminho que
todos nós sabemos, se a pessoa parar a pensar e basta ver qualquer exemplo que esteja à sua volta, é um caminho esse sim para uma vida inteira e um caminho de sofrimento para uma vida inteira e cada vez pior, e a pessoa nunca liberta nada, nunca avança nada, nunca cresce nada e nunca se permite ser quem é e nunca se permite ser mais. E aí sim, vai sentir para sempre que a vida não vale a pena e cada vez pior. Muitas vezes também chega a esta conclusão de que este é o caminho a seguir porque é isso que lhe dizem que, ou seja, ela é quase como, não lhe dizem que ela pode mudar o pensamento, não é? Tudo bem, dá trabalho, mas ela pode mudar o pensamento, ela pode fazer esse trabalho para largar esse pensamento. Em vez de dizerem, não, estás a ter esse pensamento é porque algo em ti está a funcionar bem, não estás bem da cabecinha, a tua cabeça é que não funciona bem, e tu não tens qualquer tipo de controle sobre ti, tu não tens qualquer tipo de poder pessoal sobre ti. E este tipo de mensagem, isso sim, ainda destrói mais a pessoa e ainda faz a pessoa mergulhar mais em pensamentos negativos, mesmo não sabendo, ou seja, porque isto depois torna-se em si uma situação que ativa pensamentos de falta de valor pessoal, de falta de autoconfiança, de sentir-se inferior, de sentir-se pequena, de sentir-se a falhar, de sentir-se, lá está, que não vale nada, não é? Que podem ser palavras aqui um bocadinho duras, mas muitas pessoas chegam a este ponto e muitas outras a este caminho aos pouquinhos que começam a ir, porque acreditam ou deixam-se levar por esta informação que lhes diz que elas não têm qualquer tipo de poder sobre elas e que elas é que algo nelas funciona errado, não é? E aí entram muitas vezes a olhar para as outras, não é? Mas porque é que eu não sou como aquela pessoa? Porque é que eu não consigo ser como aquela pessoa? Porque é que eu sou assim? Quando não são assim. Todos nós temos pensamentos negativos. Sempre, todos os dias. Todos os dias. E muitas vezes todos os minutos. E todos nós passamos por alturas em que esses pensamentos negativos tomam conta de nós. Tomam conta de nós no sentido de estarmos ali um período que pode ser dias, pode ser semanas, pode ser meses, pode até ser anos, em que há ali uma energia de um pensamento que de tal maneira tomou conta de nós que a pessoa mergulha ali num estado e não consegue libertar aquilo, está ali presa. Mas aquela pessoa que sabe que e que entende que isso vai ser sempre um trabalho seu e que, ok, eu estou acima, não é para sempre. E também não há pressa, não é? Não há pressa do sentido eu tenho que me libertar e largar isto agora e tirar isto de mim agora e já, porque então aí é que não consegue. Aquela pessoa que se amar mesmo e respeitar mesmo com os pensamentos negativos que tem, mesmo com a emoção negativa que tem, aquela pessoa que se aceitar e amar mesmo quando está a sentir raiva, quando está a sentir mesmo quando está a sentir que não vale nada, que falhou, amar-se mesmo aí, por saber que não é quem ela é, que é esta conversa, ok, é esta conversa que agora está a tomar conta de mim, mas esta conversa não me pertence, porque os pensamentos não nos pertencem, nenhum pensamento nos pertence. Pensamento é uma energia que nós sintonizamos com, e muitas vezes até sintonizamos com essa energia desse pensamento das pessoas que nos cercam, do ambiente que nos cerca, e a energia de pensamento também que às vezes é ativado, como eu dizia, estamos a conversar com alguém e ativamos um pensamento e agora já começamos nós, ou seja, é quase como, ou vemos alguma coisa na televisão e vemos uma notícia, eu agora dei uma atenção a alguma coisa e fez-me sentir medo e comecei agora a pensar no medo e agora não sei o que, e já penso noutra coisa, ou seja, e sem dar conta ativamos esse pensamento. Mas é nós a sintonizarmos com esse tipo de pensamentos. Muitos desses pensamentos nós sintonizamos com eles logo quando éramos pequeninos e eles tornaram-se um hábito em nós e estão repetitivos em nós logo desde pequenos, por isso parece que fazem parte de nós e nós dizemos é quem eu sou, mas não. Nenhum pensamento nos pertence e nós podemos escolher e decidir qual é os pensamentos que queremos ter, qual é aqueles que não queremos ter. Como é óbvio, estamos a falar de energia esta que está sujeita, eu até ia dizer a palavra aprisionada, mas está sujeita à lei da atração, que dá sempre mais, não é? Ou seja, a partir do momento em que eu tornei uma energia ativa, a lei da atração vai me enviar mais, e por isso, daí este ciclo repetitivo e tornar-se mais difícil de nós largarmos, porque aquele pensamento está a repetir-se, a lei da atração envia mais pensamentos iguais, fazer com que a gente sintonize com mais pensamentos iguais,
e não é assim fácil, principalmente quando esta bola já é grande, não é? Imagina uma bola de neve quando já é grande, nós não a vamos dissolver assim de um momento para o outro. Demora o seu tempo, mas não há nada de errado com isso. Nós não estamos a falhar, nós não estamos errados, nós não somos diferentes de absolutamente mais ninguém. Toda a gente passa por isto. A única diferença é entre aquelas pessoas que veem isto como algo que não lhes pertence e, ok, vamos trabalhar nisto. Não é isto que eu quero, deixa-me trabalhar para aquilo que eu quero. E entre aquelas pessoas que se convencem que não há absolutamente nada a fazer. E depois há também, como eu dizia, aquelas outras pessoas também são muitas que querem sempre em busca do que é a solução mais simples, tipo, ok, deixa-me resolver isto agora e depois para trás das costas, não é? Enfiar para debaixo do tapete, mas continua lá, debaixo do tapete. E não é, como eu dizia, não é o caminho mais simples, não é o caminho mais fácil, não é o caminho mais rápido. A medicação é o caminho da vida toda e é o caminho que torna a vida toda muito mais difícil, mais complicada e mais sofrida. Não é o melhor caminho, pelo menos no meu entender, não é o melhor caminho.